Bom dia a todos. Estarei trazendo aqui nesse dia o Evangelho de Mateus, capítulo 24, a parte do final dos tempos, grande tribulação, e que, de alguma forma, retrata alguma coisa que esteja acontecendo com os tempos atuais. O nome desse vídeo eu coloquei aqui, o nome desse vídeo é Israel, um relógio de Deus para o arrebatamento. Então deixa eu só conferir o pessoal daqui do lugar que eu havia separado, mas não vai ser um vídeo longo, é um vídeo curto, que pelo fato de eu já estar já colocar aqui os vídeos que eu fiz anteriormente. Então o título será Israel é o relógio de Deus para o arrebatamento. Então Mateus 24, versículo 1 a 5, resumo, mas que vai englobar e ter ali diversos links que complementam, todo o Evangelho de Mateus, muito complexo. Fiz 11 vídeos a respeito do Evangelho de Mateus, então estou colocando aqui todos eles e pedindo que o Espírito Santo esteja me dando direção, me orientando, instruindo, animando aqueles que vão estar assistindo, trazendo esperança, conserto, para que possamos estar vigilantes, dando frutos, e mais do que nunca falando do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, dou total liberdade ao Espírito Santo para fazer da maneira que ele bem entender. E me instrui, e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através de ti, Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, orientando aqueles que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, esses vídeos são um resumo de vídeos já feitos e que disponibilizo no canal do YouTube. O nome do canal é Examinando as Escrituras, Luiz, com Z, Luiz Aquino. Então está disponível nesse canal todo o livro de Atos, todo o Evangelho de João, Lucas, Marcos e Mateus, além dos capítulos inteiros. No final de cada livro eu faço um breve resumo. Atualmente eu estou fazendo o resumo do Evangelho de Mateus, terminando o resumo do Evangelho de Mateus. Provavelmente o próximo livro será o livro de Romanos, o livro de Romanos, com alguma coisa a mais que o Senhor está me capacitando e me instruindo. Então no final de cada capítulo eu resumo, eu coloco o link do capítulo original. Então nós colocamos assim o título, Israel é o relógio de Deus, mas onde é que diz na Bíblia que Israel é o relógio de Deus para o arrebatamento? Aonde? Então Paulo deixa claro no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4, assim, ora, irmãos, Paulo falando, na revelação do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Rogamos-vos. Ele está falando que nós queremos muito isso, Ele continua, versículo 2. E não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Opa, está fazendo um alerta. Ninguém de maneira alguma vos engane, versículo 3. Então, vão tentar enganar. Muitos vão ser enganados. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então há uma cronologia antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Existe uma cronologia. Virá a apostasia e se manifesta o homem do pecado. O anticristo vai se manifestar antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Claro, está claro. O filho da perdição. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
Então, ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Ou então se adora, de sorte se assentará como Deus, vai se assentar como sendo ele o Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o relógio de Deus, o templo de Deus é Jerusalém, Jerusalém é Israel. Então, Paulo alerta, isso está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Infelizmente, a grande maioria dos líderes que pegaram carona em estudo já pronto, estudo feito, não foram examinar as escrituras, já pegaram aí para fazer um seminário, para ser formado lá em teologia, aceitaram o pacote pronto que entregaram a eles, né? E dentro desse engano, muitos dizem que quando isso aqui acontecer, a igreja já tinha sido arrebatada, o que é uma grande mentira. Aí vem com história da carrocinha, dizendo que, da carrochinha, né, dizendo que vai haver arrebatamento secreto, um monte de engodo, de engano, de mentira. Por isso que Paulo diz bem claro, não deixe ninguém enganar vocês não. Um monte de heresias, vinda de homens homens de Deus. Vamos esquecer que Josué estava ali comandando o povo de Deus, aí chegou ali os espias disfarçados de judeus, olha, nossa roupa é velha, nosso sapato, olha o pão que a gente tinha. E até Josué, homem de Deus, caiu, foram enganados. Então, continua, versículo 4, qual se opõe se levanta contra tudo quanto é. Então Paulo alerta para o engano que muitos crentes estão nesse momento, muito crente sendo enganado neste momento, líderes de grandes igrejas, né, com milhares de igrejas aí sendo enganados a respeito desse assunto, não do outro. Não estou falando de salvação, não é nada disso que eu estou falando, não. Estou falando da volta do Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo aqui orientou. Eu estou só lendo a Bíblia, mais nada. Eu não estou dando minha opinião. Eu não preciso. É claro que eu acrescento uma coisa ou outra, mas a Bíblia, por si só, quando você lê, né, você vai ver que o que Paulo diz tem fundamento. Aí, no meio disso aqui, os líderes falam assim, não, mas isso aqui, quando Paulo diz isso aqui, a igreja foi arrebatada. É mentira, isso é engano. Isso é engano, isso é heresia. Então, com relação à volta do Senhor Jesus, a cronologia da volta do Senhor Jesus, né, é apenas para quem acredita na Bíblia, claro, né, que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. O Senhor Jesus não pode voltar hoje. Olha, que palavra forte, hein? O Senhor Jesus Cristo não pode voltar, nem hoje, nem amanhã. Nem hoje, nem amanhã. Porque se acontecer isso, Deus vai contra a palavra dele. Então o Senhor Jesus ele não pode voltar nem hoje, nem amanhã, senão Deus ele vai contra a palavra dele. Deus ele vela pela palavra dele para fazer cumprir. Está aqui, Paulo foi usado pelo Espírito Santo, mas não foi só Paulo não. Não foi só Paulo, vou chegar lá, não foi só Paulo não, o próprio Senhor Jesus Cristo. Vou continuar. Então, versículo 3 diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o pecado, filho da perdição. Então, há uma cronologia, né? Então, vem a apostasia. Apostasia no grego antigo significa estar longe de. Estar longe de. Então, apostasia, né? Ou seja, está vivendo de forma contrária aos mandamentos de Deus, ao que a palavra de Deus ensina, né? Outro significado para apostasia são abandono da fé, e vai, se quiser buscar ali no próprio buscador aí, bota lá apostasia, você vai ver o que é. Agora, é claro que a apostasia não é arrebatamento. Até isso, eu já vi esses desviados de Deus aí, que se dizem conhecedor da Bíblia, botar para engodo, enganar as pessoas. Aí nesse caso, né, é diferente, né, de homens de Deus que foram enganados, é diferente. Tem homens sérios de Deus aí que ensinam a salvação, igrejas sérias, né, igrejas que eu fico feliz até de ouvir mensagem,
Mas agora não, agora nós estamos lidando com pessoas que provocam o engano propositadamente, que dizem e mudam o texto, né, dizendo que apostasia é arrebatamento, né, que é uma grande mentira, né, isso é engano puro. Então, biblicamente, o povo de Israel havia apostatado de Deus, mas continuavam indo aos cultos no templo. Ou seja, para poder entender bem o que significa, eu fui buscar na própria Bíblia, no Antigo Testamento, quando foi que o povo de Deus se apostatou da fé. Então, lá em Jeremias capítulo 8, versículo 5, então, como nós vamos ler Jeremias, nós temos que lembrar que Deus escolheu Jeremias, né, profeta. Deus escolhe profeta no ventre. No ventre. Esse negócio de formar profeta aí, uma coisa é profetizar, outra coisa é ser profeta. Então o profeta se escolhe no ventre. Vai olhar a história de todos os profetas para ver como é que foram escolhidos. Então Deus chamou Jeremias, né, escolheu ele lá no ventre, para ele avisar o povo, né, para que voltasse para Deus, porque senão Deus ia ter que tomar uma atitude, ia ter que fazer alguma coisa, como fez, né? Então botou o povo cativo lá na Babilônia 70 anos, mas aí trouxe o quê? Trouxe, né, trouxe lá Nabucodonosor para poder fazer o trabalhinho, né? Um trabalhinho, morreu muita gente. E Jeremias 8,5 diz assim, por que pois se dirigia esse povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Então, quando se fala de apostasia na Bíblia, nós vamos direto para essa época onde o povo de Deus, né, o povo de Israel, tinha um templo e confiava no templo, né, iam no templo. Enfim, a apostasia não significa dizer deixar de frequentar a igreja. Isso é mais perigoso ainda, muito mais perigoso. Então, no meu entendimento, é fabricar uma nova Bíblia, isso é apostasia. Colocar no mercado uma nova Bíblia, né, para aqueles que não conhecem, né, um godo puro, e até mesmo a pessoa continuar na igreja, né. Então, nesse cenário se manifesta, exatamente nesse cenário que Paulo está falando, se manifesta o homem do pecado, né, o anticristo. E se declara Deus no templo em Jerusalém, fica em Israel. O templo só pode ser construído lá, né? Lá no Monte Moriá, onde tem hoje uma mesquita no lugar, mas tudo explicado na Bíblia, entendeu? Vai ser levantado o templo. Versículo 4, o qual se opõe, o que esse anticristo vai fazer? O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, templo de Deus, mais uma vez, Jerusalém, Israel. Então esse aqui é o relógio da cronologia da volta de Senhor Jesus Cristo. Não volta hoje, não volta amanhã. Isso é falácia, isso é engano. São, infelizmente, muitos líderes aí pegaram estudo pronto. Eles vão lá se formar em seminário e vão fazer teologia. Eu estou falando o que eu fiz, eu sei, estudei, eu vi, né, como é que conduzem, como é que você chega, você não pode retrucar, entendeu? Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Tem lugar aí, se você for falar alguma coisa disso, eles mandam até você embora, entendeu? Então já está tudo pronto. Então a revelação, ela só vem no momento que você lê a Bíblia e não aceita peraí, mas isso aqui está dizendo que, que Paulo está dizendo que vai ser enganado. Não vai ser enganado não, a gente já não vai mais estar aqui, a igreja já foi arrebatada. Não, mas peraí, Paulo está dizendo aqui o seguinte, isso é muito sério. Paulo está falando que está falando da volta de Jesus, da nossa reunião com ele, está falando disso. Não vos vai facilmente o vosso entendimento, nem fique perturbado com relação a essa volta, porque de maneira alguma, olha só, ninguém de maneira alguma vos engane. Opa, está falando de engano, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, ou seja, o Senhor Jesus não vem sem que antes aconteça algumas coisas, entre elas a apostasia, e a manifestação do anticristo, está claro aqui, que vai dar um sinal enorme, que vai ser no templo que não está construído ainda, não foi reconstruído, e fica lá em Jerusalém. Olha que situação. Então antes disso aqui não tem essa historinha de que mas vai ser
vai ser oculto, vai ser escondido. Isso é mentira, isso é engodo, isso é para quem não lê Bíblia. Sabe aquelas pessoas que querem tudo prontinho? Aí vão pegando, não, isso aqui eu não tenho tempo para estudar isso, porque eu tenho que fazer uma campanha aqui para ensinar o povo a dar dízimo. Aí vai deixando de lado, entendeu? Aonde o povo deveria estar buscando. Por isso que muito crente não ora, por isso que muito crente não se consagra, por isso que muito crente não busca, não lê. Por causa disso, sabe? Pacote pronto. Eu vejo aí orações prontas, campanhas de orações prontas. Não ensina o crente a fazer a sua própria comida. Então é aqui, ó. São diversos anos que o Espírito Santo tem me ensinado. Quando eu pensei em estudar a Bíblia, estudar Apocalipse, ele falou para mim, você não pode fazer isso sem antes conhecer o Senhor Jesus. Eu fiquei perplexo, eu falei, mas eu tenho 25 anos de igreja, não quer dizer nada. E você não conhece o Senhor Jesus sem examinar a Escritura e sem me conhecer antes. Eu sou batizado com o Espírito Santo, não é assim não, nosso entendimento ele prega a peça. Então, o templo, né, só pode ser reconstruído em Jerusalém, né, em Israel. Então, além de Paulo, o Senhor Jesus Cristo, ele também deu uma dica, né? Só terminando aqui, existe um sério preparo para a reconstrução, né, do templo em Israel. Já existem ensaios para voltar os sacrifícios no templo. Olha, coisa séria. E o louvor dos levitas, já está havendo ensaios. Eu vou estar colocando aqui o vídeo, né? O terceiro templo está sendo construído. Aí tem um link aqui para vocês verem o que já tem lá pronto, tá? Então o Senhor Jesus Cristo também deu uma dica a respeito de mencionar Israel como um relógio de Deus para o arrebatamento. Então eu não estou trazendo um chamariz sem ter base bíblica, né? O versículo Mateus 24, 15 diz assim, ó, quando pois virdes, o Senhor Jesus é quem está falando, quando pois virdes a abominação da desolação, o Espírito Santo tem razão, eu preciso ser mais manso na minha fala, eu estou buscando isso, eu não tenho essa mansidão, estou buscando, preciso ter. Isso é uma parte da exortação do Espírito Santo na minha vida. Nós precisamos ser mansos. Moisés pagou um preço muito caro por não ter sido manso no momento que deveria. E não adianta nervosismo, não adianta exaltação, não adianta nada disso. Eu tenho que dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Quando ele fala comigo, ele fala manso. É verdade, a pessoa falou a verdade. Então eu preciso me policiar mais. Eu estou jejuando, eu estou buscando, porque às vezes eu me exalto, não posso, porque eu não sou melhor do que ninguém. Se eu encontrei essa mensagem aqui na Bíblia, se a luz ela cresceu, se o versículo cresceu, isso não vem de mim, é dom de Deus. É o Espírito Santo, tendo misericórdia, me ensinando. O trabalho do Espírito Santo é ensinar, convencer do pecado, orientar. E a mansidão, ela faz parte desse quebrantamento, dessa busca, dessa humilhação. Imagina você chegando na presença de Deus, e aí Deus? Imagina. Comando rebalaço, cabe, eu peço perdão. Peço perdão, Espírito Santo, que Ele tem me ensinado a esse respeito, e eu não quero insistir e persistir no erro. Eu não posso deixar a exaltação falar mais alto do que a ordem que eu recebo. Não posso permitir isso. Então, mais uma vez, vocês me perdoem também. Eu não conheço o tom que eu quero mostrar. Eu vou seguir a direção do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus Cristo também deu uma dica a respeito de mencionar Israel como relógio de Deus para arrebatamento. Lá em Mateus 24, 15, diz que quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, olha só, o próprio Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo o seguinte, que vai haver um sinal no lugar santo. Onde é o lugar santo? É o templo em Jerusalém. Então, o que é a abominação da desolação? Então, é necessário um estudo profundo
Mas eu falo mais detalhadamente no vídeo que eu fiz, né, do versículo 15 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Estou colocando aqui um link, né, para que vocês possam examinar com calma. Né. Vocês vão encontrar teólogos, né, e líderes dizendo que essa abominação aqui foi Antíoco Epifânio, né, quando colocou um porco no templo. Né. Isso foi, na verdade, realmente uma abominação, mas não é o que o Senhor Jesus Cristo está falando. Por que eu posso afirmar isso? Porque Antíoco Epifânio, ele existiu 170 anos antes do Senhor Jesus Cristo pronunciar essa palavra. Então o Senhor Jesus Cristo, quando respondeu aos discípulos, ele estava falando do futuro. Ele está falando do que aconteceria. Né? Olha só como é que o versículo aqui está. Olha o tempo do verbo aqui. Quando, pois, virdes, então é algo que nós vamos ver, algo que ainda vai acontecer. Não é? Então, pois, como é que eles poderiam ver algo que aconteceu 170 anos atrás? Não tem como. Então aqui o Senhor Jesus fala do futuro. Então esquece essa parte de Antíoco Epifânio, que muitos homens de Deus sérios se perdem aqui. Aí deixa de lado. Porque o que acontece? O fato de alguém achar que a grande tribulação ela vai acontecer após o arrebatamento, de certa forma, deixa a pessoa acomodada, né, esperando, vem hoje, vem amanhã, e não prepara aquela pessoa para fazer, né, aprender a fazer o seu próprio alimento, a dar ouvido à voz do Espírito Santo, como aconteceu aqui pelos vídeos. Ontem aconteceu aqui, Romantopia Rabachaios, quando eu estava orando, e o Senhor me trouxe para interceder por Israel, coisa que eu já faço diariamente. Eu intercedo por Israel. Nós crentes, nós cristãos, nós somos amigos de Israel, todo mundo sabe disso. Então existe promessa, né? Haja paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que amam, né? Então nós crentes, nós cristãos, nós amamos o povo de Israel. Nós não temos nada contra o povo de Israel, nós tomamos na verdade lição, né? Muitos tomam lição daquilo que aconteceu, mas nós intercedemos por Israel. Nós oramos para que o Senhor venha, porque a palavra xalabe calabás, corre palavra cantobiare, Deus vivo, todo Israel será salvo. Aumentará a sub, existe a promessa, todo Israel será salvo. Então, onde o templo, né, o Senhor Jesus está falando da desolação, mas ele não entra em pormenores, ele deixa claro o seguinte, ó, quem lê entenda, olha o que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte, para entender o que eu estou falando, vocês precisam parar, examinar. Quem ele cita? Ele cita Daniel, que foi em torno de 500 a 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Então ele cita Daniel por quê? Porque Daniel teve revelações de quando o Senhor Jesus Cristo viria, como veio, né, já veio, e quando o Senhor Jesus Cristo retornaria, né? Não o dia, não a data, mas ele dá o tempo, né? O tempo, o que vai acontecer o tempo? O tempo é o templo. O templo, que vão colocar uma abominação. Que abominação é essa? Primeiro nós já lemos aqui, é bíblico, que o anticristo vai se assentar no trono, no templo de Deus, é claro. O templo não está construído, tá? Mas vai ser. E a grande abominação ainda pode ser a imagem da besta, que fala, colocada dentro do templo. Imagina se tem alguma abominação maior do que isso. A imagem da besta está na Bíblia. Agora, se ela está dentro do templo ali, não está escrito. Aí eu estou colocando, né? Aí eu que estou puxando aqui a imagem de Apocalipse, colocando lá dentro do templo. Aqui em Tessalonicenses. Não está escrito, mas vai ter abominação, vai ter. E isso vai acontecer. Então, e sobre o fim dos tempos, né, a grande tribulação, tipo assim,
arrebatamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, todo o Evangelho de Mateus, falando inclusive sobre uma grande barreira que existe hoje para as pessoas acreditarem na reconstrução do templo, assim, não, mas lá naquele local, lá onde havia o templo, hoje tem a mesquita de Omar. Então é uma mesquita muçulmana, que é patrimônio da Unesco desde 1981. Não pode destruir aquela mesquita para construir o templo. Então, quando nós chegamos lá no capítulo 11 de Apocalipse, nós vemos lá, né, Deus dando ordem, né, para o anjo medir, né, com uma cana de medir. João lá na ilha de Patmos viu isso. E aí, na hora que vai medir o átrio, né, ele recebe assim: não meça o átrio não, o átrio deixa fora, porque ele foi dado às nações. Então não tem nem medida. O átrio não tem medida. Por quê? Porque provavelmente o tempo, como vai haver um acordo de paz, né, entre aspas, vai haver um acordo de paz. O anticristo e o sistema do anticristo consegue um acordo de paz entre os judeus e os palestinos, árabes, o mundo, enfim, né? No final da história termina horrível, mas vai acontecer. E aí esse acordo de paz prevê a reconstrução desse templo, né, que vai acontecer. E aquele espaço do átrio, não sei se é átrio dos gentios, provavelmente, aquele espaço que é um espaço grande do átrio, vai colocar exatamente ali o lugar onde está a mesquita. Então é uma forma de o templo estar no local onde deveria estar. Existe, inclusive, não sei se é oficial ou não, mas quando os paraquedistas estiveram em 1966, lá naquela guerra de 6 dias, existem pessoas que falam em estudos sobre isso, que eles escavaram por debaixo da terra e viram que a pedra, né, o local onde deveria ser reconstruído o templo, então está fora, né? Então, ou seja, a mesquita está fora dessa pedra embaixo da terra, né? Então, na verdade, isso aí, juntando isso tudo, vemos que é possível, totalmente possível. Vai acontecer, que vai acontecer, vai, porque a palavra de Deus não pode falhar, não pode errar, vai acontecer. Então eu estou colocando aqui Mateus 24, né, esse capítulo aqui, versículo 1 a 5, aí eu estou colocando 6 a 14, aí eu vou colocando aqui os links em todos os capítulos e versículos, né, são 11 vídeos, deixa eu até contar aqui para ver se são 11 vídeos mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu só contei 9, né? Eu tinha visto 11, só contei 9. Espero não ter pulado nenhum. Mas também é só chegar lá e achar, entendeu? Está lá no meu canal, está como final dos tempos, está lá Mateus 24. E eu estou colocando também o link do canal Graça e Conhecimento, do Thiago Tis, que para mim até hoje foi o melhor ensino a respeito sobre tudo que fala do final dos tempos, de forma séria. E eu estou colocando aqui também, né, e convido a cada um de vocês aí que estão me assistindo a conclamar a igreja de vocês, né, primeiramente cada um de forma individual, a estar orando pela paz em Jerusalém, está orando, intercedendo por Israel, e pedir a seus dirigentes, seus líderes, que façam o mesmo antes de começar o culto, para estar pedindo, para estar orando por Israel, porque afinal de contas são imagens terríveis da afronta e da violência em cima de crianças, senhoras idosas, jovens, mulheres, homens, enfim, violência e coisas que aconteceram que eu não tenho nem como falar aqui agora. Então, uma atrocidade, e tem aí uns 100 reféns, sabe lá acontecendo o quê? Crianças no meio desses reféns. Então nós estejamos orando, eu peço que Deus esteja abençoando, obrigado Espírito Santo, que abençoe e que dê entendimento a cada um que vai assistir esse vídeo para se aprofundar nos ensinos,
para ler, para meditar a palavra de Deus, para se interessar, buscar, a ler, não ficar apenas confiando naquilo que as pessoas trazem e falam, muitas vezes até de qualquer maneira. Dá esse despertamento, abençoa o lar, tira toda a briga, toda a intriga e dá a paz ao teu povo. Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através desse vídeo. Agora te crendo, te agradeço que o Senhor possa estar intercedendo e livrando o teu povo, Israel, e abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.